Olá, boa tarde. Hoje é 9 de 2 de 2025, 9 de fevereiro de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, então amor incondicional, de uma tal maneira incondicional. Ele não põe condição para amar o ser humano, as pessoas. Ele não faz exceção de pessoa para salvar, ele quer salvar todos. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é necessário o ser humano crer para não perecer, para ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus quer que o ser humano tenha a vida eterna. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então ouve o evangelho. O que é o evangelho? De Mateus a João. E também significa de Mateus a Apocalipse, o evangelho. Porque foram os apóstolos que escreveram inspirado pelo Espírito Santo, se baseando no Novo Testamento, no que Jesus ensinou. E eles ouviram muitas e muitas coisas, a qual não está escrita no livro, a qual não está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Eles viram muitas e muitas outras coisas. Então, o que eles escreveram e o que eles falaram é de consideração, sim, com certeza. Amém? Então, o Evangelho, meu amigo, é o poder de Deus, é a salvação, é a vida eterna, é cura, é libertação, transformação, libertação, salvação, é liberdade, é felicidade, é amor, paz, alegria, união, é prosperidade, é tudo isso no Evangelho. Mas principalmente a salvação, o amor, a convivência em união que Deus quer que o ser humano tenha, mas nem todo mundo quer ter. Então, vou ler aqui para você uma história bíblica. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então, o rei quis ir até Eliseu para arrancar a cabeça de Eliseu. Por quê? Porque estava uma situação difícil, ruim na terra, lá onde ele reinava. E ele, isso vem do Senhor e tal. Ele fazia tudo que o Eliseu pedia, o rei. Não feriu os sírios, não matou os sírios, deixou os sírios ir, deu de comer, deu água, fez o banquete. E de repente surge uma situação ruim. Aí Eliseu, quando ele chegou lá, isso vem do Senhor, o que eu vou esperar mais? O que nós vamos esperar mais do Senhor? Ele estava perguntando, isso vem do Senhor? Então no momento que ele foi e de imediato não quis matar Eliseu, arrancar a cabeça de Eliseu, veja que ele falou isto, mas quando ele chegou ele perguntou, eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Ele fez pergunta. Ele não foi assim exatamente com a intenção de matar o profeta. Aí Deus viu do céu, e o profeta sentiu, que tinha que profetizar, e o profeta profetizou a mando do Senhor. Então, 2 Reis 7, versículo 1. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um círculo, e 2 medidas de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Isso foi Deus que mandou o profeta profetizar. E o profeta profetizou, amanhã, quase a esse tempo, vai haver uma medida de farinha por um terço. Fala. As pessoas estavam comprando esterco de pombos por 5 peças de prata. As pessoas estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. E de repente, por um círculo, iria comprar uma medida de farinha. Era Deus que estava agindo em Samaria para com o rei, para com o povo. E o profeta estava profetizando e dizendo o que ele sentiu do Senhor. Então, meu amigo, nós temos que crer na palavra do Senhor, no poder do Senhor, na manifestação do Senhor para a nossa vida. Principalmente para a salvação.
Nós não temos que duvidar para a salvação. Não duvide, principalmente para a salvação. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Sabe por quê? O profeta disse que ele ia ver e não ia comer? Porque ele duvidou. Porque ele duvidou do poder de Deus, ele duvidou da manifestação de Deus. Então não duvide das Escrituras, porque você perde a vida eterna. Através de duvidar dos ensinamentos das Escrituras, da vontade do Senhor, a gente perde a vida eterna. Não é perder uma vida boa, de luxo, de comida bom e do melhor, carro, moto, casa, jatos, avião. Não, isso aí é nada na frente da salvação. A salvação é a vida eterna ao lado de Deus, um lugar que não tem fome nem sede. Então não duvide. Amém? A intenção é essa. Não duvide.